Vamos lá então dar continuidade ao nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Hoje nós vamos ler o antepenúltimo capítulo do Evangelho de Lucas. É isso mesmo, no domingo nós já vamos concluir mais este livro da Bíblia. Hoje nós leremos o capítulo 22 e só este capítulo também. Na verdade faltam 3, né? Hoje nós vamos ler o 22, amanhã a gente vai ler o 23 e no domingo a gente lê o capítulo 24 e encerra mais este livro. Na segunda já começaremos outro. Olha só como é incrível. Eu sempre fico especialmente satisfeita quando a gente está encerrando e começando outro, obviamente, porque isso evidencia ainda mais a importância dos pequenos passos. Muitas vezes a gente se trava, a gente até se bloqueia de fazer algo porque a gente olha o todo. Imagina, gente, como é que eu vou ler a Bíblia? Agora, se você pega, tá, eu vou ler a Bíblia em 365 dias. Eu não tenho que dar um passo enorme para ler a Bíblia. É só eu dar um passinho pequenininho todo santo dia, de forma consistente, de forma contínua. E é isso que a gente está fazendo nesse plano de leitura. Então, é muito gostoso quando a gente encerra um livro e a gente percebe realmente como é transformador quando a gente se dedica a fazer um pouquinho por dia. E é assim em tudo na vida. Pega essa lição que a gente está praticando aqui nesse plano de leitura e leva essa lição para todas as áreas da tua vida. Dá só uma olhada no que acontece. Faz isso e veja o que vai acontecer. Mas sem mais delongas, então, vamos para o nosso capítulo de hoje. Lembrando, como sempre, que eu estou lendo na versão NVI. Judas concorda em trair Jesus. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como poderia lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e acordaram sobre lhe dar dinheiro. Ele concordou e procurava uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. A ceia do Senhor. Mateus 26, 17 a 35, Marcos 14, 12 a 31 e João 13, 18 a 30 e 36 a 38. Finalmente chegou o dia da festa dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão e preparem a refeição da Páscoa para nós comermos. Onde queres que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, um homem com um pote de água encontrará vocês. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará a vocês uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele lhes disse: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Peguem o cálice e o partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Pegando ele o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Mas saibam que a mão daquele que há de me trair está comigo à mesa. O Filho do Homem irá, como foi determinado, mas ai daquele por quem é traído.
Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles faria aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações as dominam, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Vocês, porém, não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o menor, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Eu, porém, estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu designo a vocês um reino, como o meu Pai o designou a mim, para que possam comer e beber à minha mesa no meu reino e se assentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com o trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, sem saco de viagem e sem sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam. Ele lhes disse: agora, porém, se vocês têm bolsa, levem-na, bem como o saco de viagem. Se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: ele foi contado entre os transgressores, e eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, ele respondeu. Jesus ora no Monte das Oliveiras. Mateus 26, 36 a 46 e Marcos 14, 32 a 42. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, disse-lhes: orem para que vocês não caiam em tentação. Então, afastou-se deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus é preso. Mateus 26, 47 a 46, Marcos 14, 43 a 50 e João 18, 1 a 11. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, porém, lhe perguntou: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? Então, um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta. Então, tocando na orelha do homem, ele o curou. Em seguida, Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que vieram procurá-lo: acaso estou chefiando alguma rebelião para que venham com espadas e varas? Todos os dias estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Contudo, esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Pedro nega Jesus.
Mateus 26, 69 a 75, Marcos 14, 66 a 72 e João 18, 15 a 18 e 25 a 27. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. Quando, porém, acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Ela olhou fixamente para ele e disse: "Este homem estava com ele." Contudo, ele negou: "Mulher, não o conheço." Pouco depois, um homem o viu e disse: "Você também é um deles." "Homem, não sou", respondeu Pedro. Cerca de 1 hora depois, outro afirmou: "Certamente este homem estava com ele, pois é galileu." Pedro respondeu: "Homem, não sei do que você está falando." Imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então, Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: "Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes." Saindo dali, chorou amargamente. Os soldados zombam de Jesus. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam-lhe os olhos e diziam: "Profetize! Quem foi que bateu em você?" Então, dirigiam-lhe muitas outras palavras de insulto. Judas diante de Pilatos e Herodes. Ao amanhecer, reuniu-se o conselho dos líderes religiosos do povo, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado diante deles. "Diga-nos se você é o Cristo", exigiram. Jesus respondeu: "Se eu lhes disser, não crerão em mim. E se eu lhes perguntar, não me responderão. Contudo, de agora em diante o Filho do Homem estará assentado à direita do poderoso Deus." Perguntaram-lhe todos: "Então, você é o Filho de Deus?" "Vocês dizem que eu sou", respondeu. Eles disseram: "Por que precisamos de mais testemunhas? Ouvimos dos próprios lábios dele." E assim nós encerramos o trecho de leitura destinado a este dia e amanhã eu te espero para mais um passinho juntas, para que a gente dê mais um passinho juntas neste plano de leitura em 365 dias. Não esqueça de compartilhar este áudio com todas as pessoas que vieram ao teu coração no momento em que você estava escutando. Nos ajude a espalhar essa mensagem e fazer com que ela chegue em cada vez mais pessoas. Um grande beijo e até amanhã! Tchau, tchau!